sabia que o negócio que você está criando não deve simplesmente vender um produto ou então um serviço? O que você vai fazer é atender a uma necessidade do seu cliente. Ou melhor, você vai solucionar um problema dele. Você já parou para pensar que quando você vai comprar um pacote de telefonia celular, por exemplo, que o que você quer não é o pacote, mas sim a redução da sua conta de telefone? Então, é exatamente isso que a gente vai encontrar dentro do seu produto ou serviço. Entender o problema do seu cliente, que às vezes nem ele sabe o que ele está querendo, né? É uma das maiores dificuldades quando a gente começa a empreender é essa. Nos vídeos anteriores, a gente focou em aspectos importantes para o empreendedor enquanto pessoa. A gente construiu o seu propósito e então o seu plano pessoal. A partir de agora, a gente vai focar no seu negócio em si, no que você vai oferecer para o seu cliente. Então presta atenção que eu vou te passar dicas valiosíssimas para que você descubra e construa o P de problema. Você pode até estar se perguntando, mas afinal, como é que eu vou saber qual é o problema do meu cliente se eu nem sei quem ele é? E é por isso que no método P, o problema vem antes de pessoas. Se você quer vender apenas um produto ou serviço, a chance de você encontrar um diferencial é muito pequena. Você corre um sério risco de ser apenas mais um no mercado. Pensa no seguinte, se você abre uma empresa de depilação a laser e vende apenas sessões de depilação, imagine a quantidade de clínicas que a gente tem no mercado. Como é que você vai chamar a atenção do seu cliente? Falando que vende depilação a laser? Dessa forma, você vai vender apenas para quem já sabe que precisa eliminar os pelos e já conhece os benefícios de contratar esse tipo de serviço. Aí, o que vai te restar é o quê? Brigar por preço. Ou então, quem sabe, a localização, né? Você vai ser só mais um no mercado. Mas quando o que você oferece é uma solução para um problema pensada do que não existe ainda nesse mercado, né? Ainda com base na necessidade que precisa ser atendida, então aí sim você criou a sua vantagem competitiva, que é o que a gente chama de diferencial competitivo. No caso do nosso exemplo, seria economia, tá? Por quê? Por exemplo, você paga apenas o tratamento das sessões de depilação a laser e depois você não vai ter mais gasto com isso. Além disso, tem outras soluções que esse serviço também resolve. Além de ter o público que você já sabe que é laser, você pode solucionar um problema que muita gente nem sabe que tem. Resumindo, primeiro descubra o problema que você vai resolver. Depois, você vai descobrir quem são essas pessoas. O outro motivo pelo qual a gente escolheu resolver primeiro o problema e depois encontrar o público-alvo é que, diferente das grandes empresas que já estão aí com grandes volumes de vendas no mercado, o pequeno empreendedor precisa, acima de tudo, se apaixonar pelo problema que ele vai resolver. Ele tem que conhecer esse problema e saber os benefícios de solucionar ele. Se não for assim, como é que você vai conseguir se diferenciar ou então brigar com as grandes marcas do mercado? Então vamos lá. Ao construir o P de problema, a gente tem que levar em conta os 3 principais níveis de consciência do consumidor. No topo da pirâmide, a gente tem o cliente que conhece o problema que ele tem e já sabe qual é a solução que ele precisa. Ou seja, ele conhece o produto e ele já sabe o que ele quer. No meio da pirâmide, em maior quantidade, a gente tem o cliente que conhece o problema que ele precisa resolver, mas ele ainda não procurou a solução. E na base da pirâmide, que é a grande maioria, né, que são os clientes que não conhecem o problema e não conhecem a solução. A maior oportunidade de venda desse mercado está onde? Na base dessa pirâmide, certo? Quando tentam vender para o topo da pirâmide, para quem quer a solução e já sabe onde encontrar essa solução, a concorrência é muito grande. E você vai acabar brigando por preço, como eu coloquei no exemplo lá do início da aula, tá? Já quando você começa a entrar nesses outros níveis de consciência, você encontra um mercado muito maior, mas você tem que procurar entender qual é o problema desse cliente para oferecer então a solução mais adequada para ele. Uma solução que consiga quebrar as objeções que ele tem, já que ele ainda não está decidido a comprar o produto ou então o serviço que você está vendendo. Para o empreendedor conseguir se conectar com a necessidade desse cliente e ter o problema bem resolvido, é super importante que ele
já tenha vivido aquela situação, ter vivido aquele problema. Porque aí faz com que ele crie um vínculo com o seu cliente, gere empatia, além de gerar uma vantagem competitiva de possuir um olhar do próprio cliente, uma vez que ele já passou pelo problema e sabe das deficiências que existem no mercado. Ele entra então naquele círculo das pessoas que passam ou então que já passaram pelo mesmo problema. Para não ser apenas mais um no mercado, o empreendedor ele tem que se apaixonar pelo problema e pela necessidade que ele vai atender. O problema, ele é basicamente o que vai definir o que você vai entregar para o seu cliente. E o como você vai resolver esse problema, diferentemente do que já é feito no mercado, é o que vai determinar o seu diferencial competitivo. Mas, você tem que se lembrar, quem deve dizer isso é o seu cliente, não você. Então, lembre-se que o cliente não compra um produto, ele resolve um problema. E você não vende um produto, você atende a uma necessidade. Então, vamos lá para o nosso momento prático e pega aí a apostila 3. Chegou a hora da gente entender como identificar a real necessidade do seu cliente. Se no momento de preencher as respostas você ficar um pouco confuso, volta na aula e reveja os conceitos, tá? Antes de retomar essa apostila. Em alguns momentos você vai achar necessário aí pausar o vídeo para responder a questão e depois dar play de novo. Resolver um problema de um cliente não é somente sobre entregar um pacote pronto, um objeto ou então uma coisa. É sobre entender o porquê aquilo é um problema para ele. É sobre refletir o que aquele problema causa na vida da pessoa. E é aí que vai entrar o seu produto ou serviço. Para responder essa primeira questão, tenha em mente o que o problema é e o que ele causa na vida da pessoa. Então, qual é o problema que você imagina que vai resolver na vida dos seus clientes? Agora, vamos entender por que isso tocou você não só como empreendedor, mas também como pessoa. Se a sua mentalidade estiver apenas em embarcar num negócio por dinheiro, ele não vai prosperar. Você tem que se lembrar que para fazer algo diferente e verdadeiro, você precisa se colocar no lugar do cliente e ter vivido aquela situação de problema. Escreva a situação que você viveu tendo esse problema e de que forma aquilo te incomodou. O problema foi superado? Como é que ele foi superado? Pode ter sido com você, com algum parente ou até com um amigo próximo, mas o importante é que você tenha passado pela mesma necessidade do que o seu cliente. Eu vou te contar uma história bem particular, mas é só para gerar um contexto, tá? Quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu tinha um problema de pelo encravado na virilha. Um dia eu fui vestir uma calça jeans apertada, daquelas que adolescente gosta, sabe? E aquele pelo estourou. Eu dei um grito, gente, que foi daqui na lua. Aí eu resolvi o problema do pelo encravado fazendo o quê? Depilação a laser. Então, anos depois, quando eu resolvi empreender nesse ramo, um dos meus melhores argumentos de venda era justamente essa situação que eu tinha vivido. Qual é a pessoa que se depila e que nunca teve um pelo encravado na virilha? Por outro lado, você também pode ter conexões com atividades que você desenvolveu ao longo da sua vida, como hobbies ou até brincadeiras que você fazia quando era criança. Não precisam necessariamente ser experiências ou situações ruins. Num primeiro momento, pode até parecer um contrassenso relacionar um problema com algo prazeroso que você tem afinidade. Mas esses hobbies ou brincadeiras surgem para te preencher algum vazio ou te trazer alguma satisfação, ou pelo menos para te entreter e, especialmente, gerar a curiosidade necessária para desbravar o tema e ser melhor do que qualquer um no mercado. Isso é ou não é a resolução de um problema também? Então reflita sobre o que eu te falei e responde as perguntas 2 e 3. Qual é a situação que você viveu e te fez sentir que este era um problema e necessitava de uma solução que você ainda não via no mercado? E depois fala para mim, por que isso mexeu com você? Todas as questões, reflexões e respostas que você preencheu antes te ajudaram a definir o seu produto, que é justamente o que você vai preencher nesse campo da apostila. Falta agora filtrar e colocar no papel, no mínimo, 3 problemas que o seu produto resolve. Pode ser, gente, que o seu produto resolva até muitos problemas, mas traga no máximo 5.
que você julga como os principais nesse momento. Você tem que se lembrar de ter na sua cabeça que o problema aqui é o que ele causa na vida dos clientes. Por exemplo, ao se depilar de modo tradicional, a pessoa pode ter problemas com pelo encravado, dor, pele manchada e até a perda da autoestima. Depois de escolher o problema, você tem que escrever ao lado por que aquilo é um problema. E aí sim você está na raiz da sua resposta. Esse é o verdadeiro problema. Não a primeira coisa que você colocou, é o porquê aquilo é um problema. Por exemplo, eu tenho um pelo encravado. O pelo encravado é o problema? Não, o que é problema é a dor que ele causa ou a mancha que ele deixa depois na pele. Isso sim é o problema. Então, depois que você responder aos problemas, responda ao lado por que cada um deles é um problema. Depois disso, a gente vai para as soluções que o seu produto traz para os problemas que você indicou lá em cima. Cada solução deve estar relacionada a um problema. Então, pense na transformação que você causou na vida do seu cliente ao solucionar aquele problema. Por exemplo, se ela optar pela depilação a laser, a pessoa vai sentir dor só durante as sessões de laser e depois ela não vai mais sentir dor, porque os pelos vão ter acabado, certo? Então, ela está trocando uma dor eterna, que ela teria a vida toda, por apenas dor em 10 sessões e depois acabou. Com isso, agora você tem uma forma bem clara e objetiva a relação entre o seu produto e o problema que ele resolve. E aí sim, as soluções que você tem para o seu cliente. Que tal mergulhar um pouquinho mais fundo no P de problema para entender como priorizar a necessidade do seu cliente? Lembrando que a essência da necessidade do seu cliente está na resolução do problema dele. Eu desenvolvi uma metodologia própria que utiliza a pirâmide de Maslow para criar uma ordem de prioridade para os problemas. Maslow define 5 categorias das necessidades humanas, que é a fisiologia, segurança, amor e relacionamento, autoestima e realização pessoal. A realização dessas necessidades, ela acontece de forma gradual, da base para o topo da pirâmide. Então, cada categoria só é atingida quando a inferior já está sanada. Por exemplo, o ser humano só vai se preocupar com as questões sobre segurança do seu corpo, do seu emprego, dos recursos que ele tem, se as suas necessidades fisiológicas de respiração, comida, água tiverem supridas. Da mesma forma, lá no topo da pirâmide, ele também só vai se importar com os aspectos da realização pessoal, como moralidade, espontaneidade, se as suas necessidades do degrau inferior já tiverem supridas, como autoestima, confiança, conquistas, entre várias outras que tem aí. E o que isso tem a ver com o conteúdo que a gente estava fazendo antes? A partir dos problemas que a gente encontrou na apostila, agora a gente vai priorizar eles a partir da pirâmide de Maslow, para entender quais são as mais relevantes, tá? Para isso, releia cada um dos seus problemas que você escreveu e coloque um número nele dentro da categoria de necessidade que você acha que ele está na pirâmide. E não precisa se preocupar se um problema ou 2 estiverem na mesma caixinha, tá? Se isso acontecer, você vai procurar entender dentro da sua ótica qual é o mais relevante dentro daquela categoria. Quando você classificar os problemas, assim, em cada campo da pirâmide, você consegue entender quais são os mais importantes para os seus clientes e os menos importantes para eles, tá? Sempre o que ocupar a base da pirâmide vai ser o mais importante e mais para o topo da pirâmide, o menos importante. Não é que não é importante, mas ele é menos relevante. Agora, para fazer essa priorização, se você precisar, pausa o vídeo com a pirâmide aqui na tela e tenta enquadrar aí cada problema em um espacinho. Aí, logo embaixo da pirâmide, escreve então quais são os 3 problemas mais importantes, ou seja, todos os problemas que você numerou ali, quais estão nas partes mais baixas dessa pirâmide. E aí você vai encontrar, então, os seus problemas mais relevantes. No meu exemplo da depilação a laser, tá? Eu coloquei como problema sentir muita dor e as manchas da pele, que aí fazem a pessoa se sentir com vergonha. Sentir dor está no 2º nível da pirâmide, enquanto manchas da pele estaria no 4º nível da pirâmide, quase ali no topo. Então, na hora que eu vou listar ali os problemas, eu listo a dor como o primeiro e só depois eu vou colocar o problema das manchas. São nesses 3 problemas que você vai focar o seu negócio inicialmente.
Todos os problemas do seu cliente são importantes e devem ser resolvidos, mas esses 3 são os mais relevantes e eles têm que ser priorizados. Na hora de colocar os 3 problemas na sua apostila, escreva as soluções relacionadas a ele que você escreveu no segundo quadro da página anterior. Por exemplo, se eu coloquei que o problema é a dor, na solução eu coloquei que ela é limitada a 10 sessões e depois nunca mais. Esse seria o meu primeiro problema. O segundo seria para a mancha da pele, ou seja, a pele sem pelos e sem manchas. Agora você tem bastante informação sobre as necessidades do seu cliente e as soluções que você vai trazer para poder sanar essas necessidades. A gente viu no começo do vídeo como é importante criar um vínculo com esse problema e já ter vivenciado, se apaixonar por ele. Chegou a hora então de conhecer quem é que você vai ajudar. E esse quem você vai ajudar é o seu público-alvo. A vida de quem vai ser transformada pelo seu produto? É exatamente isso que a gente vai ver no nosso próximo P, que é o P de pessoas. Até lá!